E, encerrando os trabalhos, eu convido agora Daniel Salomão Silva, Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, Minas Gerais, com o assunto Pesquisa sobre Inclusão e Acessibilidade nos Centros Espíritas de Juiz de Fora. Daniel? Boa tarde a todos. Boa Em primeiro tarde. lugar, parabenizar aí a organização do evento, a proposta, que realmente é um convite a uma análise que se aproxima mais, né, vamos dizer assim, da análise acadêmica, né, de uma certa, como é que eu posso dizer, seriedade na observação de alguns pontos, né, alguns aspectos do espiritismo, também do nosso movimento espírita, e a pesquisa, né, que eu vou apresentar a vocês, nosso trabalho aqui, foi uma pesquisa que nós realizamos, né, como foi anunciado aí, né, uma pesquisa sobre inclusão e acessibilidade nos centros espíritas de Juiz de Fora, uma iniciativa da Aliança Municipal Espírita da cidade, né, de Juiz de Fora, do 7º CRE. Eu vou apresentar aí brevemente para vocês a metodologia, né, os resultados, os objetivos desse trabalho, tá bom? Então, em primeiro lugar, algumas bases teóricas, né, que já são, claro, de conhecimento de todos aqui. Quando a gente, a análise espírita, né, ao propor, por exemplo, a ideia de imortalidade da alma, né, ao reconhecer a pluralidade das existências, né, a reencarnação, como foi muito bem explicado aí no trabalho anterior, nos convida a olhar para o sofrimento humano, para a dificuldade humana com outros olhos, né, sempre entendendo que, ainda que elas tenham um caráter provacional ou expiatório, elas têm sempre um caráter pedagógico. Então, no que se refere à deficiência física, à deficiência mental, nós entendemos que são oportunidades, né, para que o espírito, naquela condição, sem que a gente faça nenhum julgamento, né, em cada caso, em casos específicos, mas para que naquela condição possa aprender, como também exemplificar, né, a tolerância, a resignação, né, perante a dificuldade. Isso é muito bem colocado para nós, né, nas nossas obras básicas, como no Livro dos Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, o fato de a gente entender que aquela dificuldade, aquele sofrimento, né, enfrentado pela pessoa, ser uma consequência ou ser, na verdade, uma oportunidade para que ela cresça, né, se desenvolva, isso não impede, né, isso não é justificativa para que a gente não auxilie essa pessoa. Né? Então, diante do sofrimento alheio, sem nenhum julgamento, a gente tem sempre que se colocar na posição daquele que quer auxiliar, que quer minimizar, mitigar o sofrimento, a dificuldade daquela pessoa. Né? A gente deve se colocar como instrumento de alívio possível, que se for o momento daquela pessoa vencer, ou ter pelo menos, né, uma diminuição na sua dificuldade, no seu sofrimento, a gente estará ali para ser essa ferramenta, para ser esse instrumento. Então, a gente entende, né, em relação aos espíritas, né, que eventualmente tenham alguma deficiência, ou estejam mesmo, ainda que idosos, ou com um machucado, uma ferida temporária, né, que dificulte ali a sua condição motora, a gente entende que é um dever, né, pelo menos, que a gente comece a se preocupar com a questão da acessibilidade, da inclusão e do acolhimento, né, das pessoas com deficiência nas atividades espíritas. E para isso, né, entendendo que para se iniciar qualquer projeto deve ser feita uma pesquisa, um estudo, né, uma observação, nós propusemos essa pesquisa. É até importante também, abrindo um parênteses aqui, a preocupação, né, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora sobre a inclusão, na verdade, ela começou em 2017, né, a partir de uma proposta, de uma sensibilização promovida pela União Espírita Mineira, por ocasião do COFENG, né, da reunião geral do COFENG. Então, em 2017, nós começamos a estudar e a desenvolver já algumas ferramentas, algumas orientações, né, para que os centros espíritas da nossa região pudessem se adaptar, né? Então, essa pesquisa, de certa forma, é uma dessas atividades, né, deriva dessa iniciativa. Então, a gente tentou observar como que o movimento espírita já está lidando com esse tema, com essa questão. Será que os centros, em geral, estão se adaptando, estão adaptados, estão se preocupando com isso, né? Então, numa reunião do Conselho Espírita Municipal, né, na nossa cidade,
nós propusemos essa pesquisa, que foi disponibilizada eletronicamente, né, pelo WhatsApp mesmo, formulário, e é interessante que praticamente todos os centros espíritas que compõem, né, eles preencheram. Tá? Então, isso foi algo que já chamou a nossa atenção, né? O que mostra que, pelo menos o interesse pelo tema já está nascendo, né? Agora, o que a gente percebe também? Se todos aí tiveram a iniciativa, a rapidez até em responder, essa rapidez, na verdade, não é um reflexo de uma real preocupação, de uma real ação, né, em prol da inclusão. Tá? Mas já é alguma coisa. Então, a primeira pergunta que nós colocamos, né, que nós propusemos, foi se o conselheiro, né, daquele centro, se ele conhecia, se ele sabia se havia algum frequentador com alguma deficiência física ou mental, ou transtorno mental, ou síndrome, né, a gente ampliou, né, a nossa pergunta, no seu centro espírita. E um dos resultados, esse primeiro resultado que a gente obteve, né, é que 64% dos centros espíritas tinham pleno conhecimento, né, dos 60 espíritas aproximadamente que compõem aqui o nosso Conselho Espírita Municipal, né, então eles tinham esse conhecimento, né, e 12%, pegando apenas uma parte aí, não sabia, né, que no centro dele havia pessoas com deficiência, né, de algum tipo, algum transtorno, alguma particularidade nesse ponto, tá? Agora, a segunda questão foi bem interessante, né, que a gente perguntou se aquela pessoa entendia que o centro espírita dela acolhia com qualidade, né, a pessoa com deficiência. E o que a gente percebeu, e aí até a gente identifica isso também como até um erro mesmo de formulação da questão, né, é que quase 70% dos centros declarou que sim, que acolhe a pessoa com deficiência de forma efetiva, né, e realmente aquela pessoa consegue participar das atividades do centro, frequentar ou trabalhar, né? Só que o que é interessante, mais uma vez, isso também não mostra a realidade do que a gente observa, né, na cidade. Então, isso mostra o quê? Não que as pessoas mentiram, de forma alguma, né? Mas que elas colocaram ali, talvez, um carinho, um respeito, uma atenção, que são, claro, fundamentais para que a gente acolha qualquer pessoa no centro espírita, mas que, por si só, aí que é a grande questão, né? Não facilitam ou não resolvem o problema daquele que tem alguma dificuldade em participar. Seja aquele cego, aquele que é surdo, ou que tem alguma outra particularidade, né? Então, é uma confusão que a gente percebeu, que a gente desconfia, né? Que talvez as pessoas tenham levado para esse caminho e deixado de lado realmente o que a gente entende que está faltando, né? Que é um pragmatismo, realmente uma ação prática nesse sentido. Uma coisa que a gente percebe até em trabalhos sobre esse tema, dos quais a gente participa, que a gente assiste, né, é que ainda há uma preocupação muito grande com a sensibilização. Ou seja, nós temos que despertar para a inclusão, nós temos que despertar para a acessibilidade, sabe? Quando eu acredito que, apesar da sensibilização ser fundamental, já passou da hora de, nos nossos trabalhos, né, nos nossos centros espíritas, nas nossas regiões, de a gente realmente ir para a prática em relação a isso, né? Discutir realmente como implementar ações que acolham, né? Que favoreçam a inclusão de pessoas com deficiência. Tá? Então, outras questões que nós trouxemos aqui, né? Era se as diretorias dos centros daquelas pessoas, né? Se tratavam desse assunto nas suas reuniões de diretoria, né? E 50% disse que tratava com frequência, né? Então, olha que coisa interessante. Ainda que não se materialize, né? E 12,5% declararam mesmo nunca ter tratado do assunto, nunca falar do assunto. Então, já é uma coisa interessante, quando a pessoa ela preenche a pesquisa, uma coisa que eu tenho certeza é que ela vai pensar, poxa, no meu centro nunca foi falado. Então, já é uma contribuição aí, né? A pessoa vai pensar. Acredito que boa parte delas vá na próxima reunião de diretoria apresentar esse assunto. Poxa, li lá um texto, ouvi uma exposição sobre o assunto e a gente nunca discutiu isso. Uma coisa interessante também. A própria pesquisa, tá, gente, foi uma intenção a gente usou também como uma ferramenta de despertamento, sabe? Mas, enfim, uma outra pergunta que nós propusemos, né? Se os centros espíritas percebem a necessidade de realizar
adaptações nos seus centros espíritas. Né? Então, 45% diz que sim, e que foi necessário que fizeram essas adaptações, tá? 37,5% disse que reconhece que precisa fazer, mas não fez. 12,5% dizem que não é necessário fazer, né? E uma parte pequena, aqui bem menor, diz que nunca pensou nesse assunto das adaptações. E aí o que a gente percebeu, né, em outras questões, eu não vou trazer aqui, claro, todas elas, né, que os banheiros adaptados, né, 1/3 dos centros espíritas já tem a instalação de banheiro adaptado, são aqueles banheiros maiores, né, com porta maior, com alguns utensílios ali a mais, né, para facilitar o acesso, portas com largura já adequada à passagem de cadeirantes, então mais da metade dos centros declara possuir isso, né, mais da metade declara possuir rampas e corrimãos, né, e outros equipamentos aí que favorecem a acessibilidade. Agora, o que a gente percebe também? Há um certo amadorismo nos centros espíritas em relação a essas adaptações, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, vou fazer uma rampa aqui, né? E aí faz uma rampa que às vezes está com inclinação inadequada, né? Que acaba não realmente cumprindo o objetivo dela, né? Tem um trabalhador espírita cadeirante aqui na nossa região, e ele lida muito bem, né, com a sua situação, é bem-humorado, né, e ele brinca, né, determinado centro espírita, e que dizer que foi feito um tobogã para ele, né, e não uma rampa, né, tamanho a inclinação. Então, isso deriva o quê? Desse amadorismo, né, e como que a gente resolve isso? Buscando profissionais, né, buscando orientações em relação a isso, até nessa direção, essa nossa equipe aqui, né, que pesquisa acessibilidade na AME de Juiz de Fora, desenvolveu, né, está desenvolvendo ainda, né, um material de instruções técnicas sobre acessibilidade, que não vai trazer a orientação final, mas vai dar pelo menos um pontapé, né, para que a pessoa comece a se adaptar de forma adequada dentro da legislação, né, do Corpo de Bombeiros e da própria legislação sobre a questão da acessibilidade, tá? E caminhando por final, a questão da interpretação em Libras, né? No caso, para pessoa surda. Então, é algo que na nossa cidade aí tem crescido, né? 70% dos centros declara ser importante, né? Agora, claro, ainda são raros esses intérpretes espíritas, né? É necessário também uma preparação especial, que se conheça termos específicos espíritas em Libras, né? Além de ter a experiência nessa linguagem como um todo, né? Então, isso é bem importante. E, por fim, né, nas nossas considerações finais, a gente entende que há limitações financeiras dos centros espíritas, isso é um fato, né, que às vezes impedem que sejam instaladas esses mecanismos, esses equipamentos de acessibilidade, né, até aqueles centros que às vezes têm mais de um andar e percebem a necessidade de instalação de elevador, de plataformas. A gente sabe que são equipamentos caríssimos, né, que para boa parte dos centros espíritas não são possíveis no momento, só que a gente percebe que já há algumas iniciativas de baixo custo que podem ser implementadas, né? Então, por exemplo, como tem se popularizado a questão do uso online, né, vamos dizer assim, da busca online do espiritismo, então você vai fazer um vídeo, vai disponibilizar uma música espírita, usar o artifício da legenda, né, que se não resolve todos os problemas, né, já resolve uma parte dos problemas, né, para aquele que é surdo, né, então vai ser mais fácil para que ele acompanhe, se ainda não é possível colocar livros, né, tudo isso. E aí um outro argumento também com o qual a gente tem que tomar muito cuidado, que eu escutei algumas vezes, né, é que, a gente não se preocupa com isso porque não tem pessoas com deficiência que frequentam o nosso centro espírita. E quando a gente vai conversar com essas pessoas espíritas com deficiência, muitas vezes a gente ouve um discurso que é o seguinte: olha, eu não vou, porque eu sei que se eu for, eu não vou conseguir participar, eu não vou conseguir assistir a palestra, eu não vou conseguir participar do grupo de estudo. Então, a grande proposta é que a gente, dentro das nossas possibilidades, já comece a executar, comprar, planejar, inserir dentro das possibilidades, para que as pessoas percebam que esse acolhimento está aumentando, até que chegue um momento em que esse acolhimento se torne realmente efetivo, realmente maior, né, nas nossas instituições espíritas. E aí, né, por fim mesmo, só divulgo aqui, né, é fácil de encontrar no Google, né, não vou colocar aqui o site por escrito, né, o site da AMJF, então amjf.org.br, e há um link lá sobre inclusão, né, ou pode colocar direto, /inclusão, e aí vocês vão ter acesso a todos os materiais que a gente já desenvolveu,
links aí que orientam, que auxiliam, né? Para que a gente possa prosseguir nessas reflexões tão importantes aí, que, claro, tem tudo a ver com a proposta espírita, né? Tem tudo a ver com a ideia de caridade, que são essas adequações aí para que pessoas com deficiência de qualquer tipo, elas possam frequentar com mais facilidade as nossas instituições. Ok? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar esse nosso trabalho, parabenizo aí os organizadores do evento. Obrigado, Daniel, pelas palavras, pelo estudo. E agora